Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Inicialmente, quero agradecer a você que me prestigia e assiste meus vídeos. Passamos de 150 visualizações nos vídeos já publicados. É um bom começo. Fica aqui meus sinceros agradecimentos. No último vídeo falamos sobre o exercício do poder, parte 1, no qual comecei a tecer considerações sobre como o poder é exercido numa sociedade, alguns fatores importantes a respeito desse tema e o comportamento de pessoas investidas em algum poder. Este assunto está contido no capítulo 2 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná, cujo link está na página inicial desse canal. No vídeo de hoje, continuaremos a falar sobre esse importante tema que é o exercício de poder para uma sociedade, com a parte 2. Antes de começar o vídeo de hoje, propriamente dito, vamos repetir o final da parte 1, porque considero esse final muito importante, além de fazer a ligação entre o tema anterior e o tema de hoje. Finalizei a parte 1 com uma citação de Stuart Mill, que disse: no momento em que um homem, ou uma classe de homens, se encontra com o poder nas mãos, o interesse individual dele, ou o interesse distinto dessa classe, adquire totalmente um novo grau de importância aos seus olhos. Quando ele se vê adorado por outros, torna-se adorador de si mesmo, e considera-se no direito de ter o próprio valor contado 100 vezes mais do que as outras pessoas. Este é o significado da tradição universal dos homens corrompidos pelo poder. Todos sabem o quão absurdo seria concluir que aquilo que o homem faz numa situação privada é o que ele fará quando em cargo público. Poucos homens são assim. Considero que apenas os de caráter inabalável e éticos agiriam da mesma forma em todas as situações de sua vida. No caso citado, as partes ruins da natureza humana, ao invés de serem reprimidas e mantidas em subordinação por outras circunstâncias da vida, virão à tona. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. Hoje continuamos a tecer comentários a respeito do comportamento das pessoas quando investidas no poder. Notem que ali, na parte anterior, eu falei homem e aqui eu falo pessoa. Porque ali eu estava citando um autor e eu prefiro usar o termo pessoas, que é mais adequado, que inclui todo mundo. O corrompimento pelo poder faz daqueles desprovidos de caráter tornarem-se cegos. A cegueira faz os detentores do poder comum tornarem-se autoritários e os detentores do poder político tornarem-se déspotas. Estes últimos, ao passarem a utilizar o seu poder exclusivamente para exercer o controle sobre outras pessoas, sentem-se como se estivessem sob o efeito de um ópio, que lhes satisfazem e os incentiva a prosseguir sua forma de agir. Só que eles se esquecem que numa situação democrática, ou seja, numa democracia, essa situação deles é efêmera. Daí a tentação de transformarem o despotismo em absolutismo. O Brasil vivenciou duas situações extremas que se assemelham a situações de guerra: a pandemia e agora a calamidade pública no Rio Grande do Sul, gerada pela enchente sem precedentes que ocorreu lá. Nessas situações, a sociedade dependeu fortemente de seus representantes, aqueles que detêm o poder político, para guiá-la por caminhos seguros, de forma a sofrer menos danos. Infelizmente,
Revelou-se que em ambas as situações, que alguns daqueles que detinham o poder político não estavam preparados para gerenciar as crises decorrentes dessas emergências. A falta de planejamento, a falta de preparo, a falta de visão prospectiva, o despreparo para exercer cargos públicos, isso sem mencionar na má-fé e também em possíveis atos criminosos. Tudo isso resultou em um maior sofrimento para a população. Será nessas situações de emergência pública que se revela a real capacidade moral, administrativa e ética daqueles que estão à frente de governos, bem como seu caráter. Se esses políticos se utilizaram de artifícios variados na época das eleições, apenas para ludibriar seus eleitores e serem eleitos, esses personagens desaparecerão e as suas verdadeiras personalidades vão emergir. Será a constatação de que o eleitor erradamente escolheu os seus dirigentes, porque foi traído por falsas promessas, por narrativas falaciosas ou simplesmente por malícia. Teremos assim a prova cabal de que no governo eleito estarão pessoas não qualificadas para exercer seus cargos, a arcar com responsabilidades de conduzir a população do município, do estado ou do país. Por outro lado, se o povo escolheu corretamente seus representantes, surgirão líderes. Com relação aos cargos efetivos, ao final do mandato, essas pessoas que tinham a responsabilidade de conduzir bem a população e o fizeram mal, deverão ser substituídas na próxima eleição, podendo responder judicialmente ou por ilegalidades cometidas. Ocorre que a sociedade terá que suportar as consequências da má gestão pelo período da legislatura e muito além, porque mau trabalho gera consequências. Caso não consiga removê-las legalmente do cargo pela via do impeachment. O problema é que a simples incompetência para exercer um cargo público não abre a possibilidade de a pessoa ser destituída de seu mandato, porque seria uma anarquia. Temos que ter segurança jurídica. Haveria a necessidade de existir em nosso sistema democrático uma figura chamada recall político, que é uma ferramenta também democrática para que o povo dispense maus políticos que lhe enganaram antes do final de seus mandatos, de forma a não sofrerem mais com os desmandos e com a incompetência. Quanto melhor servir a sociedade, mais o poder se fortalecerá e adquirirá confiabilidade por meio de seus representantes. Não há nada mais recompensador para a sociedade do que saber que os tributos que recolhe estão sendo gastos observando os princípios administrativos que já mencionei na parte 1 desse vídeo. É essencial que os governantes do Poder Executivo, os legisladores e os representantes do Poder Judiciário tenham em mente que eles não trabalham para si ou para um determinado grupo, e sim para a sociedade. São servidores públicos, ou melhor dizendo, servidores do público, que é quem paga seus salários por meio do recolhimento de tributos. O mau comportamento dos servidores públicos lembra Immanuel Kant quando afirmou: o egoísmo é uma paixão fundamental, que consiste na submissão do dever ao interesse particular, em detrimento da obediência à lei moral. Trata-se da paixão mais comum que se verifica nos maus ocupantes do cargo público. Há outro ditado que diz que a vaidade é o pecado preferido do diabo, porque ela abre porta para muitos outros pecados bem piores.
É justamente a ética, quando fortemente sedimentada na personalidade de uma pessoa, que dará a força necessária ao seu caráter para expurgar o egoísmo e a vaidade que o poder lhe oferece, e exercê-lo de forma íntegra, isenta, em benefício da população apenas. Bertrand de Jouvenel afirmou que o poder induz a pessoa, não dotada de fortes preceitos éticos, à tendência de existir para si mesma. Essa tendência, no entanto, não se manifesta apenas na utilização do poder para a vantagem material daqueles que o exercem. Sua posse proporciona muitas outras volúpias, além da avidez satisfeita. Essa pessoa estima-se, exalta-se, à medida que vê ampliada a sua personalidade e multiplicada suas faculdades. Todo aquele que conduz um conjunto de pessoas sentem-se aumentado de forma quase física. É o efeito que exerce a autoridade na pessoa. Esse sentimento, em uma outra dimensão, ele desenvolve uma outra natureza, na qual não se vê mais a prudência. Seus gestos não são mais acanhados, e sim amplos. Ou seja, é a famosa sensação que o ditado popular diz que o poder subiu a cabeça. O comando sobre outra pessoa, ou seja, uma posição de poder e de controle sobre outra pessoa, é uma altitude. Ali se respira outro ar, avistam-se outras perspectivas. Do alto dessa torre de marfim, uma pessoa engrandecida percebe que poderia forjar, com as massas que já domina, aquilo é o caminho para o autoritarismo. E esse caminho deve levar ao absolutismo e, consequentemente, ao totalitarismo. Em razão das liberdades que existem no Estado democrático de direito, o poder conferido a alguém, em qualquer dimensão, deve ser rigorosamente monitorado e controlado para prevenir qualquer invasão da seara dos direitos individuais dos cidadãos. Para que isso ocorra, a absoluta transparência de tudo que uma pessoa pública faz é necessária. O homem pagou um preço muito alto no passado, inclusive com derramamento de sangue, para alcançar o estágio atual das liberdades individuais constitucionais. Estas devem ser sagradas e já foram contempladas em posição de destaque na disposição do texto constitucional em vigor hoje. Diferentemente de outras constituições brasileiras, nas quais a propriedade privada vinha em primeiro lugar. Na Constituição Federal em vigor, os direitos fundamentais vêm em primeiro lugar, além de serem consideradas cláusulas pétreas. O sistema democrático deve possuir vários mecanismos de controle que precisam ser frequentemente atualizados e aperfeiçoados, de acordo com a dinâmica do poder e a sua evolução tecnológica, para que ambos caminhem juntos e a vigilância da sociedade seja constante, atualizada, precisa e permanente. Afinal, o preço da liberdade é a eterna vigilância, como disse Thomas Jefferson, o terceiro presidente norte-americano. Norberto Bobbio, em seu livro Liberalismo e Democracia, afirma que o Estado forte é aquele próprio da doutrina liberal que possui todos os mecanismos constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder, e impedem ou desencorajam o abuso do exercício ilegal do poder. No Estado democrático de direito, cabe somente um poder, exercer o controle sobre outro poder, por meio de mecanismos dispostos na Constituição. Assim, cabe ao Poder Legislativo o controle do Executivo por meio da aprovação de normas e do controle do Poder Judiciário por meio da aprovação de integrantes das Cortes Superiores.
Cabe ao Poder Judiciário, por meio da Corte Constitucional, a verificação da constitucionalidade das normas editadas pelo Poder Legislativo e pelo Executivo. E cabe ao Poder Executivo, por meio da escolha dos membros do Poder da Corte Constitucional, estabelecer seu viés institucional. Entretanto, deve a Corte Constitucional ser composta por uma magistratura com mandato, desprovida de postura política, impessoal, titulada, austera, proba, isenta, cujo integrantes devem ser oriundos de concurso público para a magistratura e com experiência em diversas instâncias da justiça e vertentes do direito, para que, desta forma, tenham o discernimento e a sabedoria necessários para se debruçar sobre as grandes questões da nação, cujas decisões devem ser sempre em abstrato. Resolvam controvérsias tendo como base rigorosamente o texto constitucional. Há, porém, um fator de suma importância para a escolha de juízes da Corte Suprema, além dos requisitos acima, serem escolhidos com base nas suas decisões ao longo de suas carreiras. Invariavelmente, o poder está intimamente ligado ao dinheiro. Essa característica evidenciou-se no século XIX, com o surgimento de grandes fortunas, fruto das revoluções industriais, que passaram a exercer o poder, tendo como seu instrumento a política. Particularmente no Brasil, o controle de verbas governamentais amplifica o poder e passa a ser, infelizmente, moeda de troca. Quanto mais verbas à disposição, mais poder terá o político, enquanto as necessidades da sociedade não forem atendidas. Quando essas necessidades foram sanadas, é uma possibilidade hipotética para um país continental como o Brasil, o poder do dinheiro não mais será preponderante e as qualidades pessoais dos ocupantes dos cargos eletivos é que representarão seu poder real, avultando de importância aquelas qualidades já elencadas para os ocupantes de cargos públicos, mas principalmente a ética. Mais uma vez, cito Bertrand de Jouvenel, que afirma que o interesse político em manter o poder conquistado revigora-se pelos prazeres que esse proporciona. Muitas vezes basta que o governante demonstre temporariamente uma grande austeridade, uma estrita economia de recursos públicos para que o povo os absolva de todo egoísmo, como as verdadeiras volúpias do autoritário não estivessem de modo algum em outra parte. Daí vem a importância de dois fatores: da memória dos fatos e da alternância periódica do poder político. Estes fatores farão com que, mesmo que o egoísmo se manifeste naqueles cujos preceitos éticos são fracos ou inexistentes, não haverá tempo hábil para gerar maiores consequências negativas para os governados. Com uma gama de informações que o povo tem acesso atualmente, as promessas de campanha fantasiosas terão sua credibilidade diminuída ou anulada. Com isso, o candidato ao poder que for íntegro e ético terá mais possibilidade de ser eleito do que antes. Segundo Auguste Comte, filósofo francês que formulou a doutrina do positivismo, o altruísmo é uma tendência ou inclinação de natureza instintiva, que incita o ser humano à preocupação desinteressada com o outro, e que, não obstante da sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Finalizando, trago novamente Bertrand de Jouvenel, o qual afirmou que, por mais altruísta que possa ser a destinação de um poder, a natureza humana transmite-lhe o egoísmo, e ele tende a tornar-se a si mesmo como finalidade. A pessoa assume qualquer forma de poder deve, enquanto durar esse poder na sua posse,
ter o discernimento e disciplina de não permitir que os interesses pessoais interfiram no exercício do poder que lhe foi conferido. Essa distinção será essencial para a condução dos seus trabalhos de forma ética. Existe um ditado que diz: se quer realmente conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Bem, por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e, se desejar, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, quando falaremos sobre a parte 3 do exercício do poder, porque é um tema importante. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.